Por que você nasceu? Por que você veio ao mundo? E qual é o seu propósito aqui nessa terra? Essa pergunta tem rodado a humanidade por milhares e milhares de anos. E muitas pessoas tentaram responder isso, grandes filósofos, grandes intérpretes e as pessoas mais cultas, até as pessoas mais simples, buscam a mesma coisa. Por que eu nasci? E eu quero ajudar você hoje a conseguir compreender melhor o porquê você está aqui nesse mundo e principalmente a entender qual é o seu propósito de vida. Sei que não é uma tarefa muito fácil, mas depois de treinar milhares de pessoas no Brasil e no mundo, eu acredito que eu consigo te auxiliar um pouco mais nisso daqui. Meu nome é Daniel Muniz, eu sou um treinador de mentes e eu tenho dedicado a minha vida a ensinar pessoas a treinar a sua mentalidade, a gerir as suas emoções e usar todo o potencial que elas têm para viver uma vida que realmente vale a pena. E hoje eu quero te dar 3 passos para você conseguir encontrar o seu propósito. E que você não se esqueça que essa maneira como eu vou te ensinar aqui hoje, ela tem sido usada com várias e várias pessoas e tem ajudado as pessoas a realmente viver uma vida de verdade. Então, sem mais delongas, vamos começar. E antes disso, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque isso ajuda a gente a entregar cada vez mais essa mensagem que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida. Uma das coisas que nós precisamos compreender nesse primeiro momento é que o propósito ele não é uma coisa muito filosófica e muito diferente. Muitas pessoas hoje resumem propósito a o meu propósito é ajudar as pessoas. Esse é o objetivo de todo e qualquer ser humano, ajudar outras pessoas a se tornarem melhores. Mas o grande problema é como eu vou fazer isso. Tem pessoas que transformam a vida de outras cozinhando. Tem gente que transforma a vida de outras cuidando dos filhos. Cada pessoa tem uma maneira única de conseguir realmente impactar a vida de outro ser humano. Então, o propósito ele não pode ser resumido a somente eu quero ajudar pessoas. Isso é muito básico e muito vago para algo extremamente complexo e completo. Então, o primeiro pilar que eu quero dizer para você, que vai realmente transformar a sua vida, de fazer você encontrar o seu propósito, é, primeiro, quebrar as mentiras. Daniel, mas como assim? Uma coisa que você precisa entender é o seu propósito, ele depende da sua identidade. Porque se você não sabe quem você é, não faz sentido você saber para onde você vai. Então, o primeiro passo para você conseguir descobrir o seu propósito é você se livrar das mentiras. Que você contou para você, que te contaram, que você fez com que as pessoas acreditassem e as mentiras que você também acredita sobre você. Não tem como você viver uma vida que realmente vá ter propósito se você está sempre rodeado e travado nas mentiras. Porque o propósito ele vai exigir de você coragem. E quem vive na mentira sempre está com medo. Medo de ser descoberto, medo de ser pego. E o que eu quero que você compreenda é, enquanto você não quebrar as mentiras, não tem como você viver de verdade e entender o seu propósito. E se você quer uma ajuda com isso, eu escrevi um livro chamado Seja de Verdade, o caminho da mentira até a prosperidade. Eu era um mentiroso profissional e nesse livro eu te ensino como você vai se livrar da mentira e viver de verdade. O link vai estar aqui na bio para você poder adquirir o seu livro. O segundo pilar para você conseguir descobrir o seu propósito e conseguir ter um encontro com ele é um passo bastante simples, mas que muita gente tem dificuldade. E esse passo é o que nós chamamos de autoconhecimento. E Daniel, por que o autoconhecimento ele é tão importante para essa fase de descoberta do meu propósito? Pelo fato de que, quando você tem autoconhecimento, você sabe o que você faz com facilidade que as outras pessoas têm dificuldade. E isso é uma bússola perfeita para o seu propósito. Por exemplo, eu lembro que na 4ª série eu ensinei 3 amigos meus a ler. Eles tinham muita dificuldade em ler, eu já tinha aprendido e eu comecei a ensinar eles a ler. Automaticamente, depois quando eu comecei a fazer alguns testes para entender no que eu era bom,
eu percebi que eu era muito bom em ensinar outras pessoas. E afinal de contas, esse é meu trabalho hoje. Eu rodo o Brasil ensinando outras pessoas a como treinar a sua mente. Então, eu sabia que eu tinha uma veia de professor. Outra coisa, eu tinha uma criatividade muito grande. Então, sempre quando eu ia brincar, eu criava as minhas próprias brincadeiras para que eu tivesse sempre na liderança e através disso eu pudesse dar as cartas do jogo. Então, criatividade e liderança sempre foram algo que estiveram sempre dentro de mim e de uma forma muito marcada e muito forte. O que eu quero que você entenda é, se você não souber no que você realmente é bom, não tem como você caminhar em direção ao seu propósito, porque ele vai exigir que você esteja dentro de um círculo daquilo que você já tem de fábrica, coisa que você faz de forma natural. Isso é muito importante, porque esse vai ser o seu ambiente de conhecimento, de preparo. E o terceiro pilar, ele é o mais complexo, se assim nós podemos dizer, mas eu tenho certeza que da maneira como eu separei aqui vai ficar muito mais fácil para você entender. E o terceiro ponto é a fórmula do propósito. Daniel, como assim? O propósito tem uma fórmula? Sim. Depois de treinar várias pessoas, eu percebi que o propósito ele caminha diante desta fórmula, dividida em 3 partes. Eu chamei essa fórmula de RDE. Daniel, mas o que é esse RDE? O RDE ele é um acróstico formado por 3 palavrinhas, tá? E antes de eu falar dessas palavrinhas, já deixa aqui nos comentários se você já descobriu o seu propósito, se você já sabe o que você quer fazer da vida, ou se essa descoberta do propósito sempre foi algo que deixou você um pouco perdido, se assim podemos dizer. Mas vamos lá. Sobre o que se trata essa ferramenta do RDE? O RDE é 3 partes necessárias para você poder viver o seu propósito. O R, ele é de responsabilidade. O que responsabilidade tem a ver com propósito? Tudo. Por que, Daniel, que tem tudo a ver com propósito? Se você não aprender a desenvolver responsabilidade, não tem como você ter um propósito grande. Porque quando você tem um propósito, muitas pessoas vão estar olhando para você e tudo que você faz impacta ou não na vida delas. Então, se você não aprender a gerar responsabilidade com as coisas que você já tem hoje, o seu propósito vai ser igual um vaso de cristal na mão de uma criança. É algo muito importante, muito sensível na mão de alguém que não tem responsabilidade e senso de perigo, assim como também senso de importância. Então, como você tem feito as coisas na sua vida hoje? Você tem cuidado das suas coisas? Da sua casa, do seu carro, do seu relacionamento, da sua saúde? Se você não está cuidando dessas coisas, não tem como saber se você vai ter responsabilidade com o seu propósito. O segundo ponto é direção. O D é de direção. O seu propósito, ele vai exigir outras pessoas. Ninguém tem um propósito para si próprio. O propósito sempre vai impactar outras pessoas. E por isso você precisa ter uma direção clara, porque você vai governar, você vai encaminhar outras pessoas em direção ao propósito que você tem na sua vida. Se você não direcionar as pessoas e não aprender a ter direção clara de para onde você está indo, muitas pessoas vão se perder com você no caminho. Por isso, para ter um propósito claro, você precisa de direção, saber para onde é que você vai e para onde você vai levar essas pessoas. E como último ponto é a expansão. Eu poderia colocar até estratégia nessa última parte, porque estratégia também vai ser muito necessária, mas eu acredito que a expansão ela é um ponto primordial para o seu propósito. O seu propósito ele precisa sair de você e tomar proporções maiores. E para isso vai precisar expandir. Para expandir, você vai precisar entender de pessoas, você vai precisar entender de liderança, você vai precisar conseguir consolidar e estruturar a sua mensagem de modo que as pessoas consigam entender o seu propósito, entender para onde você está indo. Então, entende que cada momento do seu propósito e cada fase dele vai exigir de você uma caixa de ferramentas diferente.
E essas caixas de ferramenta, elas vão determinar o como você vai passar por cada fase do teu propósito. Então, aproveite esse momento, faça uma revisitação nesses 3 passos para você conseguir encontrar o seu propósito. E eu posso deixar um quarto item de bônus para você, que é: você só vai saber o para que você foi criado quando você caminhar perto daquele que te criou. Uma das maneiras mais rápidas de descobrir o seu propósito é caminhar perto de quem te criou. A espiritualidade vai te ajudar a entender esse caminho de uma forma muito mais clara. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que esse vídeo possa realmente impactar o seu coração, de modo que você possa enxergar com mais clareza qual é o propósito de vida no qual você está aqui. E com base nele, você vai conseguir viver uma vida de verdade. Sejam muito bem-vindos, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, se inscreve no canal, porque eu vou trazer vários conteúdos aqui te ensinando outras coisas da vida que eu tenho certeza que vão mudar a sua realidade. Então clique no sininho, se inscreve no nosso canal e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.